Olá a todos vocês que acompanham o Diário PCD, sejam todos muito bem-vindos. Pontualmente, 8 horas da noite, nós, sempre com a notícia, com a informação, aqui no nosso canal no YouTube, em qual também nós publicamos no Facebook, nas duas páginas do Facebook, enfim, em todas as redes sociais, o Diário PCD com a notícia sobre e para a pessoa com deficiência. Sejam todos muito bem-vindos. Quero lembrar a todos que a opção Closed Caption está disponível aqui no nosso vídeo, aqui no YouTube, para transformar todo o nosso áudio em texto para a pessoa que tem a deficiência auditiva. É só você fazer a opção de Closed Caption. Sejam todos muito bem-vindos. Mais uma noite com informações, com encontro de notícias para você que nos acompanham. Por sinal, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares e com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dib Júnior, sou um homem de pele clara, lisa, barba bem baixinha, grisalhas, óculos de haste fina e lente transparente, sobrancelhas grossas e escuras, cabelo escuro penteado para trás. Eu visto uma camisa azul, a camisa do Diário PCD, no meu peito do lado direito, bem acima, a logomarca Diário PCD, informações e notícias, e do meu lado esquerdo, o símbolo universal da acessibilidade, ao fundo, um painel branco. Quero dizer a vocês que nós faremos, na noite de hoje, um encontro. É isso mesmo, um encontro de mães e um encontro de profissionais. Mães de crianças com transtorno do espectro autismo. Mães com crianças autistas. Mãe que teve o diagnóstico recente, também, do transtorno do espectro autista. Tudo isso nós vamos ter aqui no canal do Diário PCD. Roland, traz para a gente as imagens da Lauisen para depois a gente já trazer para a nossa sala de bate-papo, sala de entrevistas, as nossas convidadas da noite de hoje. Passar por uma perícia médica é um momento que você precisa estar ao lado de profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauisen Laudos para Isenções está pronta para te atender. Os médicos Marcelo Marques Teani e José Cláudio Sartorelli, credenciados ao SUS e Detran, estão preparados para uma avaliação de acordo com o que prevê a CID e CIF. Na hora de escolher uma clínica para buscar um laudo justo e com critérios para a aquisição de veículos com benefícios fiscais, como a isenção de ICMS e IPI, destinado para as pessoas com deficiência, fale com a equipe da Lauisen Laudos para Isenções. DDD 11 2347 0877 ou WhatsApp DDD 11 97311 3877. Lauisen Laudos para Isenções. Um grande abraço a todos da Lauisen Laudos para Isenções, das adaptações Abner, do Grupo Stefanini, do Movimento PCD. Sejam bem-vindas à nossa sala de entrevista. Roland, traz para a gente as nossas convidadas, por favor. Chegando Bárbara Moura Teles, chegando Kátia Coutrin. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de estar aqui. A Bárbara, que esteve na terça-feira aqui no Vozes pela Inclusão com o doutor André Naves. Fizemos o convite, ela aceitou para estar aqui com a gente novamente. Seja muito bem-vinda, Bárbara. Obrigado por estar conosco. Que alegria recebê-la novamente aqui no Diário PCD. Boa noite para todo mundo. Eu sou a Bárbara Moura Teles, uma mulher branca, de cabelos curtos, uso óculos com hastes finas, estou com uma jaqueta branca, e a minha tatuagem do Batman aqui no peito, que é a minha marca registrada, ao fundo uma mesa com um vasinho de pimentas, e do meu lado esquerdo da tela, um balcão com algumas imagens que eu gosto muito, que fazem parte da minha coleção. Eu sou uma advogada com atuação específica no direito das pessoas com deficiência, mãe do Antônio, que hoje tem 8 anos, e é portador do transtorno do espectro do autismo, e eu também, recém-diagnosticada, sou uma mulher de 40 anos, autista, com altas habilidades. É um prazer estar participando mais uma vez
deste programa e com pessoas que hoje fazem parte da minha vida. Legal, obrigado, Bárbara, obrigado. Kátia Coutrin, graduanda em Psicologia, seja muito bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite, que alegria recebê-la aqui no Diário PCD, Kátia. Obrigada, eu que agradeço o convite, peço desculpas aí um pouquinho da rouquidão, eu tive uma crise de tosse no início aí da gravação, e de vez em quando eu preciso tomar um pouquinho de água, tá? Vou começar me apresentando, então, meu nome é Kátia Coutrin, eu sou graduanda em Psicologia, estou já me formando agora, no final do semestre. Segunda-feira agora já apresento a minha tese, meu TCC na banca. Eu atuo com mães e familiares de pessoas no espectro do autismo desde 2010, porque também sou mãe de 2 autistas. O primeiro diagnosticado foi meu filho caçula. Ele foi diagnosticado aos 4 anos, hoje ele já está com 25 anos. E a minha filha do meio, que foi diagnosticada aos 23 anos, tardiamente, como a Bárbara, e hoje ela já está com 27 anos. Então, como eu já estou na lida do TEA e já tem mais de 20 anos, depois de um tempo, eu comecei a dar atendimento para todas as mães que estavam percorrendo o mesmo caminho que eu já havia percorrido, e eu resolvi fazer psicologia para conseguir, de uma melhor forma, com mais conhecimento, dar atendimento a essas famílias. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher loira, de olhos verdes, eu estou usando óculos de haste larga, estou usando um fone de ouvido, headset vermelho, meu cabelo fica um pouquinho abaixo do ombro, estou utilizando uma camiseta preta. Atrás de mim eu tenho alguns livros de estudos meus, também consta aqui algumas plaquinhas escrito fé, amor, família, paciência, vida, gratidão, e embaixo psicologia com símbolo da psicologia. Falei tudo? Esqueci alguma coisa, Brão? Tá tudo certo. Só Então, toma tá a sua aguinha aí, que a sua crise de tosse... Eu vou tomar a minha água aqui também, olha lá. Só que a minha é litro, a minha aqui aqui tem que ser litro aqui, viu? Não adianta a gente tomar de copo não, porque senão... Mas vamos lá. Bárbara, você, na última terça-feira, num bate-papo com o André Naves, né, que tem o quadro Vozes pela Inclusão, você falou, né, da sua atuação enquanto advogada na questão de lutar pelos direitos das pessoas com deficiência. E aí a gente traz a Kátia como convidada, que também mãe de criança com espectro, que acabou buscando uma qualificação profissional também para atuar no apoio a essas famílias. Será que o Brasil tem noção do tamanho da necessidade do amparo às famílias de pessoas com deficiência, Bárbara? Então, eu atuo especificamente desde o diagnóstico do meu filho, com os direitos específicos das pessoas com deficiência, mas sou uma advogada particular e, ao mesmo tempo, faço, por opção, um trabalho voluntário, porque é humanamente impossível não fazer. Boa parte das pessoas com deficiência, infelizmente no Brasil, são famílias de baixa renda, com um poder de instrução, inclusive baixo, o que me permite, por escolha própria, até foi o tema do meu bate-papo com o André Naves, porque é um propósito de vida. Eu acho que, independente de qualquer crença religiosa, todo mundo tem a sua, mas Deus é universal, né? Então, Deus nos dá a cruz que nós conseguimos carregar. Ele me deu 2, e todas. 2, a do meu filho, a minha, que eu tive que lutar sozinha, porque eu recebi este ano o diagnóstico, aos 40 anos. Mas eu sou uma mulher que, desde sempre, nunca lutei por nada individualmente. Sempre fui uma pessoa do coletivo. Até tenho os meus gostos
rígidos e particulares, as minhas hiperfixações afetivas, né, doutora Kátia? E uma delas é o Cazuza. Eu sei tudo sobre o Cazuza. E o Cazuza sempre falou sobre o coletivo. Eu não gosto do poder individual. Ah, por que você não gosta do poder? Porque o poder individual é egoísta, é só para si. Eu sou uma pessoa que gosta do coletivo. Então, acho que como representante da Ordem dos Advogados do Brasil, porque sou advogada, ter Ordem dos Advogados do Brasil significa, constitucionalmente falando, organização em defesa do povo. Então, eu sou uma representante de uma organização em defesa do povo. Então, é impossível eu não trabalhar com políticas públicas, lutar para que as políticas públicas sejam efetivadas. Leis no Brasil, temos muitas, todas elas, boa parte delas, muito bem feitas. Qual é a crítica? Não há efetividade, não há aplicação delas. Então, uma das minhas lutas e das minhas batalhas como advogada é para que essas leis que são voltadas para as políticas públicas sejam aplicadas de forma efetiva e eficaz. Perguntei sobre a profissional, a advogada Bárbara, e também para a Kátia, né, que graduando em psicologia. As famílias ainda, para chegar a um atendimento, a um auxílio, ainda há muito preconceito, ainda as famílias se sentem assim, não devo procurar, porque procurar um atendimento dessa forma é ceder. Ainda existe esse tipo de tabu ainda, Kátia? Olha, muitas vezes acontece sim. Por que acontece? Não é um estigma que a gente fala, mas às vezes o preconceito começa a partir da própria família, a partir da aceitação do próprio pai e mãe em relação a esse diagnóstico, né? E eu costumo dizer que muitas vezes um luto mal elaborado constitui, sim, em processos não resolvidos de falta de conscientização, de preconceito contra si mesmo e contra o seu próprio filho. Então, o que acontece? A pessoa, principalmente a mãe e o pai, quando recebe o diagnóstico do seu filho, imediatamente passa por um luto, né? É o luto da perda do filho idealizado. Toda mãe, quando está no seu processo gestacional, ela entende que vai nascer um bebê, entre aspas, porque não existe ninguém normal, entre aspas, na normalidade, e quando ela se depara que sua criança tem um desenvolvimento atípico, que a sua criança tem um desenvolvimento diferente do das outras crianças, ela vai em busca de tirar essa dúvida, o que acontece, e quando é dada essa resposta, ela imediatamente sofre um choque, né? É o choque do luto, daquela notícia, né? Toda perda, a gente diz que é um processo de luto, né? O luto não está evidenciado somente com perder uma pessoa à morte. Toda perda é um luto, né? Perda de um emprego, a perda de uma oportunidade, isso é um luto. A gente elabora esse luto e segue em frente. Para essa mãe e esse pai elaborarem esse luto, eles vão passar pelas 5 fases do luto, né? Que são todas aquelas fases que a gente conhece. E aí, quando essa fase do luto é elaborada, que vem a última fase que a gente chama de aceitação, é quando essa mãe, esse pai consegue lidar com a situação e vai do luto para a luta. Vai, apesar de já estar com o seu filho em processo de trabalho de investigação, de estimulação e tudo mais, aquele luto que aquele pai, aquela mãe está vivenciando está sendo elaborado ainda. Quando essa parte da aceitação chega, quando vai do luto para a luta, aí a gente passa para um outro nível, para uma outra fase, né? Até chegar a essa fase é um processo que precisa ser vivido. Bárbara, o Antônio foi diagnosticado quando tinha 1 aninho. Quanto tempo você ficou no luto para depois passar para a luta? Ou você pulou alguma dessas partes? Não, eu, na verdade, desde os 9 meses dele, havia uma suspeita de alguma coisa diferente dentro
padrões de normalidade. Eu sempre fui uma pessoa muito, vamos seguir as regras naturais da vida, eu sempre fui muito meio que, natureba, não. Hoje eu entendo que não é bem assim. Então, com a ajuda do meu ex-sogro, que é avô paterno do meu filho, ele foi uma das pessoas que, olha, acho que a gente podia investigar, acho que o Antônio não está muito legal nisso, a experiência de um pai de 3 filhos, avô de já 2 netos, então... E aí eu fui investigar. A primeira suspeita foi de surdez, porque a gente chamava o Antônio e ele não atendia pelo nome. Então, um dos primeiros pontos, né, as primeiras características da criança autista é não atender comandos ou não ter contato visual. Ele não tinha nenhum dos dois, então a gente suspeitou que ele fosse surdo. Então, fui atrás de todos os exames para determinar a audição. Perfeita, muito mais do que perfeita, inclusive. E é uma das características do autismo. Ouvem-se até demais. Mas aí foi todo um processo, chegou-se ao diagnóstico. Eu tive 20 dias de luto. 20 dias. E como a Kátia, com todo respeito, não vou te chamar de doutora, já foi estabelecido, como a Kátia disse, é um luto mesmo, efetivamente um luto. E é exatamente o que ela falou. Eu sempre quis ser mãe, eu programei o meu filho. Eu não sabia que eu era autista, mas até nisso eu era. Meu filho foi programado. Eu sei o dia que eu engravidei, eu programei a gravidez e tudo saiu exatamente do jeito Bárbara autista de ser. E a última coisa que eu queria é que ele tivesse, aliás, é a última coisa que qualquer mãe quer, é que qualquer filho tenha qualquer coisa relacionada à saúde de forma negativa. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu me lembro muito bem que foi de uma médica, e que no primeiro momento a reação normal, eu falei, essa médica é horrível. Não é horrível, ela foi direta, e ela acertou o diagnóstico, mas eu fui em outros, porque eu não acreditei. O processo, eu falei, tá errada, ela tá louca, ela nunca viu meu filho, o que ela tá... E não sabia nada de autismo. A única coisa que eu sabia é que o filho do Marcos Mion era autista. Bom, só. Então, naquele dia, o meu mundo caiu. Achei que meu filho fosse morrer, achei que eu fosse morrer, então comecei a desenvolver várias, já alinhado ao que eu nem sabia, que a gente sempre... Boa parte dos autistas tem transtornos de ansiedade elevadíssimos, o meu triplicou naquele momento, então, mas eu sempre fui muito prática ao mesmo tempo. Então, eu tive que chegar num ponto comum. Inclusive, a Kátia sabe muito bem, foi o motivo do fim do meu casamento, porque o pai do meu filho abordou de outra maneira. O luto dele foi um pouco mais longo que o meu. Mas aí eu tive que decidir, porque nós estávamos falando de uma criança com 1 ano e 9 meses. Então, eu falei, bom, então o que eu tenho que fazer? Tratar. Então, segui a orientação do médico, que é dele até hoje, que me disse, olha, não importa o rótulo, importa que você tem que agir para que ele tenha prognósticos. E foi o que eu fiz. Então, abandonei até naquela época a minha profissão, abandonei a minha área de atuação e fiquei por quase 3 anos exclusivamente cuidando dos tratamentos dele. Depois voltei, depois uni o útil ao agradável e hoje estou aqui advogando especificamente nisso. Mas esse processo de luto é real, sim, mas o meu durou 20 dias. No 21º ele já estava na primeira sessão de fonoaudiólogo. Kátia, você não falando da profissional, mas falando da mãe, assim como a Bárbara disse, né, dos 20 dias de luto, você também teve esse período de adaptação do luto para a luta, Kátia? Sim, com certeza. E foi muito parecido com o da Bárbara, né? Porque eu passei quase 1 ano investigando, comecei com audição, depois a gente foi com visão, depois nós fomos na parte neurológica, ficou 1 ano sendo investigado. Quando chegou no fim, lá no psiquiatra, que é onde a gente acaba indo no final, e ele deu lá. Então, assim, eu queria saber o que era, né? Toda desregulação, não atender pelo nome, brincar de forma inadequada. Quando veio o laudo,
eu entrei naquela primeira fase do luto, choque e negação. Não é possível, de forma alguma. Eu fugi do médico, literalmente fui procurar mais outras opiniões, né? Então, cada uma mais esdrúxula que a outra. Primeiro me atendeu dizendo que meu filho não tinha autismo, era um problema apenas sensorial da fala, receitou piridoxina, que é vitamina B12. Ele ficou mais agitado do que ele era, peguei, suspendi no primeiro dia, fui em outro neurologista infantil, ele disse, olha mãe, seu filho não tem autismo, ele tem um problema muito sério do desenvolvimento psiconeuromotor, e com o tempo ele vai parar de andar, ele vai inclusive parar de se movimentar, você vai ter que fazer muita fisioterapia para retardar o processo. Falei, o quê? Eu vou voltar no primeiro médico, porque eu consigo lidar com o autismo de uma forma assim mais abrangente, né? Não era realmente nada disso. Veio muita raiva, né? Que é a segunda fase do luto, veio muita raiva, muita tristeza. Veio depois essa fase, a fase do luto, gente, não necessariamente ela vem nessa ordem, né? A negação, raiva, a barganha, depressão e aceitação. Às vezes você começa lá pela barganha, tentando fazer promessa, tentando achar cura milagrosa, né? E você vai passando em cada fase. Eu fiquei num processo depressivo muito mais arrastado que você, viu, Bárbara? O meu processo de aceitação demorou muito mais. Até porque eu tive uma gestação depressiva, eu tive depressão gestacional. Então, quando eu estava gerando o meu filho, eu já estava em depressão. Né? E depois, assim que ele nasceu, eu comecei já a tomar antidepressivos. E depois, mais para frente, eu vim descobrir que era uma questão realmente hormonal, uma questão até hereditária, e hoje, graças a Deus, está sob controle. Mas até chegar na aceitação, eu descobri que não só meu filho precisava de tratamento, mas eu também precisava cuidar de mim. Tanto é que meu lema hoje é cuidar de quem cuida, né? Assim como eu lá atrás, eu não tinha. Pensa em 20 anos atrás, 25 anos atrás, que a internet era discada, o melhor site de buscas era o KD, porque o Google ainda não estava aqui no Brasil, não existia literatura disponível na internet, não existia literatura brasileira para saber lidar com o autismo. Hoje tudo está muito disponível, né? Mas naquela época era tudo uma luta mesmo. Então fui lutando, me arrastando, tudo mais, às vezes com mais depressiva, às vezes com mais coragem. E quando eu realmente venci a depressão, foi que eu comecei a ver que outras mães estavam chegando no mesmo sofrimento, no mesmo luto, e aí nós fomos desenvolvendo rede de conversa, de apoio, de acolhimento e escuta, né? Que é o que eu faço até hoje. E aí eu percebi que eu precisava de mais conhecimentos técnicos para poder lidar com demandas, né? Porque não eram só as demandas que os filhos traziam para essas mães, mas as suas próprias demandas, porque a mãe é um ser independente do seu filho, né? Então, eu também passei por esse processo do luto, sim, e hoje o que eu procuro ajudar as mães é trabalhar essa questão do luto para sair o mais rápido possível e ir para a luta e cuidar de si mesma. Bárbara, o Antônio te preparou durante todos esses anos para você receber o diagnóstico só agora? Olha, o transtorno do espectro do autismo, ele a ciência já está quase que batendo o martelo de que é um transtorno genético. Esse foi o primeiro ponto. Mas o que se fala é que hoje nós temos muitos meios de informação de várias maneiras. O que se fala é que esta genética, boa parte dela é masculina. Então, um dos motivos pelo qual eu quis investigar o meu é, inclusive, para desmistificar essa história de que o autismo vem do pai. Não vem do pai, ele pode vir do pai ou da mãe. Se é genético, o gene é dos dois. O filho não é gerado só pelo pai ou gerado só pela mãe, ele é gerado por um casal, entendeu? Então, é genético. Então, foi um dos pontos muito importantes e é um dos motivos pelo qual eu quero divulgar, sim, que sou uma mulher adulta autista, recém-diagnosticada, até para que nós tratamos muito de preconceito, é para que se acabe com este preconceito. O autismo é genético e ele pode vir da mãe ou do pai. Eu recebi o meu diagnóstico. Então, o diagnóstico do meu filho provavelmente veio de mim, veio da minha família. Então, assim, ponto final. E tudo bem. Mas
é assim, né? Você hoje, né, quando você recebeu o diagnóstico, o impacto para você não foi minimizado por você já ter vivenciado tudo isso que o Antônio te ofereceu durante todos esses anos? A parte difícil para mim, até hoje, eu recebi recente, não tem acho que 2 ou 3 meses que eu recebi o diagnóstico, acho que nem isso, mas o que está difícil de encarar não é de eu ser autista, eu sou mesmo, eu já sabia. Os amigos próximos, as pessoas que me conhecem até brincam, gente, pelo amor de Deus, você é autista pra caramba, é só olhar minha casa aqui, gente, enfim, a minha estante de livro. Bom, a Kátia já deve estar percebendo. Isso aqui é o tempo inteiro, é uma rigidez cognitiva terrível, milimetricamente organizado, várias hiperfixações afetivas para várias coisas, muito metódica, muito literal, enfim. Mas o que mais está me incomodando, e é uma coisa que é ruim para o diagnóstico na vida adulta, é que a gente sempre foi autista, porque você não pega autismo. Autismo não é uma doença. É uma condição neurológica permanente. Então, e sendo genético, você nasceu autista, certo? Então, lá na infância, eu tenho 40 anos, então há 25 anos atrás, há 30 anos atrás, na minha infância e na minha adolescência, eu sofri muito preconceito, eu sofri muito bullying, eu sofri muita taxatividade. Nossa, essa menina é estranha, essa menina é louca, essa menina é bipolar, essa menina, ela é ou muito ou ela não é nada, é o match e o touchdown que eu sempre tive até hoje. Então, você é muito ingênua, você acredita em todo mundo, você acha que todo mundo é legal, você ama todo mundo, isso é a ausência completa de absorção da socialização, de entender o sentimento do outro. Então, coisas que hoje, como adulta, eu já consigo perceber, às vezes não, inclusive, que é a minha condição, é aqui no cérebro. Mas na infância e na adolescência, isso foi muito ruim e não se sabia, né? Inclusive, sofri agressões e violências dentro da própria família, dentro da minha própria família, de todas as formas possíveis. Por quê? Porque não tinha habilidade social para lidar com isso. Não sabia o que era, entendeu? Então, essa é a única parte que está sendo difícil de encarar. O resto, trabalho com isso, vivo todo dia, então, até estou encarando de uma maneira, já com 40 anos, né, gente? A gente com 40 anos, então, encaro de uma maneira até alegre, e pego e, tipo, aspas, eu dou carteirada, agora me respeita que eu sou pessoa com deficiência, eu quero fila de prioridade, eu quero carteirinha, tudo bem, para transformar isso de uma maneira leve, e tudo bem, e é leve mesmo, e ainda que não fosse, até para mostrar como faço o trabalho social, para mostrar para as pessoas que não há limites, não há limitações, não há entraves nenhum em ser uma pessoa autista. Eu sou uma mulher independente, eu sou uma mulher mãe, solteira, eu já casei 3 vezes, outro motivo de eu ser autista, não dou conta, mas enfim, entendeu? Então, tenho amigos também, o meu médico é autista, recém-diagnosticado, eu tenho amigos juízes, que são autistas, diagnosticados na vida adulta. Então, somos independentes, trabalhamos, levamos a nossa vida com o mais próximo da normalidade, né? Porque aqui ninguém gosta de falar que é normal, porque ninguém é normal, mas então é só para mostrar para as pessoas que tudo bem, entendeu? É isso. Kátia, você teve a sua filha, né, diagnosticada também, já adulta já, e, por exemplo, o Diário PCD, ele acaba chegando a um universo muito grande, não é? De pessoas que, por exemplo, podem ter na família alguma necessidade de avaliar um pouco melhor, de ter alguns critérios para poder avaliar, para depois iniciar uma investigação. O que você teria aí como, por exemplo, uma sugestão para as pessoas refletirem para saber se não estão convivendo com alguém que tem o transtorno e que até agora não teve essa iniciativa, Kátia?
Bom, primeiramente, se a gente está falando aí de criança, é muito simples vocês, hoje até na internet tem isso, seguir os marcos do desenvolvimento. Se a criança ela está em desenvolvimento atípico, está desenvolvendo de uma forma atípica, que alguma coisa tem ali, tem para ser investigado. Agora, quando chega na fase adulta, principalmente mulheres, viu, Bárbara? Dizem que a taxa de autismo é de 4 para 1, cada 4 homens diagnosticados, uma mulher diagnosticada. Isso já está sendo revisto em alguns artigos científicos com base em evidência, que, às vezes, o 1 para 4 das mulheres, ele acontece porque as mulheres elas têm uma forma diferente de responder ao autismo. Mulher, por si só, tem uma formação neuronal conectada em ter uma maior facilidade de comunicação, tanto é que dizem que mulher fala mais que homem, e é verdade, né? As mulheres aprendem a mimetizar, a mascarar e a copiar, a gente chama de masking e copying, para poderem se sentir pertencentes àquele grupo. Então, o que acontece? Minha filha foi diagnosticada aos 23. Ela sempre se sentiu diferente, ela sofria bullying, ela tinha dificuldade de se socializar. Com o tempo, ela foi observando, copiando. As desregulações que ela tinha e sentia vergonha de passar pelas desregulações, por exemplo, alguma coisa que a incomodava, alguma parte sensorial que incomodava, ela procurava mascarar e internamente sofria, né? Então, para a gente conseguir chegar num diagnóstico adulto, existem alguns critérios diagnósticos, existem avaliações, é claro que não existe uma avaliação que vai definir um adulto se é ou não autista, mas a gente tem alguns pontos, alguns critérios diagnósticos que a gente olha lá na infância, né? Existem alterações sensoriais, a pessoa é muito rígida no padrão cognitivo, a pessoa não consegue, tem hiperfocos em demasia, algumas coisas que vão aparecendo que chamam a atenção, né? E com isso a gente consegue fazer uma investigação melhor, sim. Existem testes psicométricos, avaliações neuropsicológicas, que a psicologia pode trazer um indicativo, uma resposta, para depois a gente estar batendo esse laudo com um psiquiatra ou um neurologista, e, enfim, dar um diagnóstico, que na verdade não é necessário você ter um rótulo, mas se você pode já, antes mesmo de ter esse diagnóstico, estar buscando um tratamento, uma terapia comportamental que te ajude a lidar com as suas dificuldades emocionais, as suas dificuldades comportamentais e cognitivas, né? Então seria mais ou menos por aí. Pessoal, o bate-papo de hoje com a Bárbara Moura Teles, com a Kátia Coutrin, tem tanto assunto para a gente conversar, sabe? É um tema que você vai conversando, você vai encontrando uma continuidade e fica faltando falar sobre, mas eu quero aqui deixar registrado um convite para que tanto a Kátia quanto a Bárbara voltem aqui no Diário PCD para a gente dar continuidade a essa conversa, porque eu acho que a informação ela faz com que muitas pessoas reflitam do que a Bárbara falou, do que a Kátia disse, do que nós estamos comentando aqui. Esse é o papel da verdadeira notícia, né? A pessoa refletir, de repente, alguém que não é da própria casa, mas um familiar, para debater sobre isso, para conversar sobre isso, para poder enfrentar tudo isso, não é, Bárbara? Porque o mais importante é você ter essa condição de poder enfrentar, né, essa possibilidade e saber como compreendê-la e como aceitá-la, não é isso, Bárbara? Isso, o mais importante é você não ter vergonha e não ter medo de aprender a lidar com você mesmo, para poder depois lidar com o outro. Então, esse é um ponto que está sendo fundamental para que eu comece, inclusive, a me posicionar diante das dificuldades de socialização que eu sempre tive, e é aquele famoso aprenda a dizer não, quando tiver que dizer não, diga sim se quiser dizer sim, faça se quiser fazer, ou não faça nada, e o mundo é que tem que se adaptar a nós, e não nós ao mundo. Simples assim. Essa é a mensagem oficial de todas as pessoas com deficiência. Esse é o primeiro passo para que sejamos inclusivos verdadeiramente. Então,
É aqui a minha mensagem final, e podem contar comigo para o que forem, para o que precisar sempre, o Abraão já sabe disso, e é isso, é a mensagem que eu tenho para passar para as pessoas, e tudo bem, e é sim, é não, ou sim, e é isso, e vida que segue. Kátia Cotrim, muitíssimo obrigado pela sua participação. Quero ter você novamente aqui para falar sobre o seu TCC, para falar sobre tudo isso. Minha gratidão e obrigado por estar conosco, viu? Eu que agradeço a oportunidade, viu? Foi um prazer estar aqui com você, Abraão, e conhecer você também, viu, Bárbara? Vamos depois trocar figurinhas, porque teremos muitas, né? E dizer assim, principalmente para as mães, né? Que têm seus filhos aí no autismo. Você está cuidando de você? Se você cuida do seu filho, quem cuida de você? Quem cuida de quem cuida? Então, pensar bem nisso, com muito carinho, esse auto-amor, porque você, para cuidar do seu filho, precisa estar bem. Então, buscar aí socorro, pedir ajuda, buscar o seu processo terapêutico para falar de você e seguir em frente. Legal. Muitíssimo obrigado a Kátia, obrigado a Bárbara, a todos vocês. Um bom final de noite a cada um de vocês. Falamos do luto para a luta. Exemplos e condições. Muitíssimo obrigado, gente. Valeu. Tchau, Bárbara. Tchau, Kátia. Valeu, Tchau. gente. Obrigado. Obrigada, tchau. obrigada. Tchau. Obrigada. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Tchau.